Hey guys, como é que vocês estão? Bom, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês acerca do tema de por que termos essa visão de Jesus social pode ser algo perigoso. Porque eu quero explicar. Bom, então vamos para o vídeo. Bom, quero compartilhar com vocês o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 6, versos 31 e 32 diz: E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam os médicos os que são sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Bom, esse versículo antecede de um banquete em que Jesus estava comendo com publicanos e os fariseus acabaram murmurando com os seus discípulos, dizendo: quem é esse? Ou melhor, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus acabou afirmando acerca dessa frase. O que eu quero compartilhar com você acerca do Jesus social é que muitas das vezes, agora com a informação que nós recebemos, há muito acerca da palavra de Deus, mas nós podemos acabar entrando numa tendência de que nós procuramos ouvir quem gostamos e não o que realmente a palavra de Deus diz. Então, nessa tendência, nós vamos procurar um Jesus que se adapta àquilo em que nós queremos, ou seja, que se adapta naquilo que nós gostamos. Por exemplo, eu quero um Jesus de cura, eu quero um Jesus de prosperidade, eu quero um Jesus que faz aquilo que eu quero. Quero um Jesus que, se eu me sacrificar e cumprir os mandamentos dele, ele vai me abençoar. E isso acaba tirando um foco no como nós podemos olhar para Jesus. Então, se nós acabamos entrando nesse lugar de Jesus, que Jesus é alguém social e que nós precisamos apenas focar nisso, nós vamos acabar nos deixando do próprio Deus, da própria vida. Por quê? Porque Cristo é a vida, Cristo é a ressurreição, Cristo é o próprio Deus, na qual se revelou através de seu Filho. Bom, por que nós devemos perceber, separar? Porque pode ter alguém que possa dizer: não, Jesus comia com pecadores, Jesus fazia isso com os pecadores, conversava, sentava com os pecadores. E é bíblico. Nós acabamos de ler um versículo acerca disso, que Jesus estava a comer com pecadores. Mas a essência de Jesus em comer com pecadores acabou explicando aqui, porque eles acabaram murmurando: por que ele come, vocês comem com pecadores e publicanos e pecadores? Mas Jesus diz: não necessitam os médicos que são sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu vim para chamar os justos, não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que o foco de Jesus é chamar essas pessoas ao arrependimento. Ou seja, é mostrar o amor de Deus para essas pessoas. O que quer dizer que o amor de Deus é demonstrado a todos. Até porque a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso tem mencionado no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui o link aqui. Mas a ideia é que todos se salvem. É da vontade de Deus que todos se salvem. Todos mesmo, todos. Não interessa se aquele está num pecado X, aquele pecado Y. Deus quer que todos se salvem. A própria palavra de Deus nos afirma que Deus não tem prazer na morte de um ímpio. Deus não tem prazer na morte daquele que não o conhece. Não tem prazer. E isso nos leva a perceber por que Jesus andava com essas pessoas, porque Jesus estava com eles, que era para nos trazer a convicção, perceber que, ainda há uma esperança. O arrependimento é o caminho para nós nos achegarmos a Deus, no sentido de que nós, se crermos em Jesus Cristo, nós vamos nos arrepender dos nossos pecados e vamos andar naquela que é a salvação. Ou seja, esse é um chamado de Deus a dizer: eu te amo, volte para mim. Você está afastado de mim, volte para mim.
ei, a tua natureza te leva a fazer coisas que até você não gosta, você não quer, mas acaba fazendo porque é tua natureza. Volte para mim. Então, essa é a mensagem do Evangelho, a boa nova para todos, para todos, para todos e todos. Por isso que a palavra de Deus diz que nós fomos salvos, não pelas nossas obras. Por quê? Porque não temos, a salvação não vem pelas nossas obras, mas pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. E nisso tudo eu quero dizer que o quê? Jesus quer que todos se salvem. Jesus quer que você e eu sejamos salvos. Bom, e aí está a questão, que essa salvação vai culminar em nós reconhecermos a Ele como Senhor e Salvador, que é o contraste que nós devemos ter sobre o pensar Jesus de forma social, ou seja, um Jesus social, em vez de pensar num Jesus Salvador. Porque quando pensarmos num Jesus social, vamos pensar naquele que faz bem para nós, daquele que fala coisas que nós gostamos, não daquele que quer o nosso bem e quer nos ver no céu, quer nos dar a vida, vida em abundância, quer nos ver no seu reino, quer nos tirar da escravidão para viver na luz. Vamos querer um Jesus que só faça o que nos agrada, que cumpre com as suas promessas e não um Jesus que diz, ei, ei, cada vez que você aceita-se a si mesmo, você acaba desobedecendo a Deus, você acaba indo num caminho errado. Mas você precisa negar a si mesmo, levar a sua cruz e me seguir. Ou seja, se deslargar daquelas coisas que te afastam realmente de Deus. Então, isso é o que devemos pensar. Bom, e só para terminar, queria compartilhar um pouco acerca do que diz no livro de João 8, nos seus primeiros versículos acerca da mulher adúltera, que a palavra de Deus diz que tinha muitas pessoas que queriam apedrejar aquela mulher porque foi encontrada adulterando e trazem diante de Jesus e querem lançar a pedra para ela e nisso Jesus acaba dizendo que não tem pecado que atira a primeira pedra e ninguém atira a ele. Ou seja, Jesus mostrou compaixão para ele. Jesus mostrou misericórdia para ele. Mas depois de todos acabaram saindo. Por quê? Porque ninguém tinha como lançar pedra, porque todos reconheciam que eram pecadores. E que se eram pecadores precisavam de salvação, ou seja, tanto eles, tanto ela precisava de salvação. Mas o que o Senhor diz para ela é, nem eu te condeno, vais e não peques mais. Ou seja, como a palavra de Deus diz, vai e não peques mais, é uma demonstração do amor. Ou seja, o compromisso de Deus não é com o pecado, o compromisso de Deus é com a salvação. Ou seja, eu não te condeno, mas não volte a pecar. Vai. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, que o amor de Deus está nisso, em que Deus demonstra a sua misericórdia, mas também demonstra o seu amor e não querer nos ver no pecado, não querer nos ver numa vida que desagrada a Ele. Então é isso. Em vez de olharmos para Jesus como um Jesus social, que procuremos olhar a Ele como Senhor e Salvador. E nisso, servir a Ele nesse contexto. E nisso, buscar a Ele nesse contexto que Ele é meu Salvador. Ele é meu Rei e não um Jesus social. E é isso. Deus abençoe. E, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E é isso. Deus abençoe.